Gênesis no capítulo 26, verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, 100 vezes mais. Essa história é uma história bem interessante, porque Isaque estava na terra de Gerar. E para que você entenda melhor, é melhor nós voltarmos em Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, de que ele deveria sair da sua casa, da sua parentela, e ir para a terra onde Deus o mostraria. Deus, ele simplesmente dá uma ordem a Abraão. Ele escuta a ordem de Deus e segue em frente. Ele obedece o Senhor, e por isso Deus o abençoou poderosamente. Deus faz uma promessa para Abraão que ele seria o pai de nações. E acontece de que Abraão, ele ri de Deus. Ele fala, pô, impossível. Um velhinho, 100 anos de idade, já não estou naquele vigor todo. A velhinha ali está com 90. Não vai dar certo. Mas quem ri por último ri melhor. E aí Deus dá um filho para Abraão chamado Isaque, que significa risos. Acontece de que Isaque nasceu no meio de milagres, promessas. Algo que era impossível simplesmente aconteceu. Mas Abraão seguiu, ouviu a voz de Deus. E Abraão, saindo da sua casa, da sua terra, da sua parentela, ele tinha que habitar em alguns lugares. E nesses lugares onde ele habitava, era necessário para que ele e o seu povo sobrevivesse, a sua família sobrevivesse, eles abrissem poços. Poços, porque a água é essencial, mesmo para aquelas pessoas que não gostam de banho. A água, ela é essencial, porque nós precisamos beber da água, nós precisamos tomar banho, nós precisamos comer, e a água é essencial até mesmo para fazer a comida. Mas para que nós precisamos da água? Comer, beber, tomar banho. Nós precisamos da água para diversas coisas. A água é essencial. Então, por onde Abraão passava, ele abria poços, cavava poços. E mesmo num momento de seca, de muita dificuldade, ele conseguiu se manter, porque o Senhor o abençoava, o Senhor era com ele. E aconteceu que num determinado momento, você vai ler no versículo 1 de Gênesis, no capítulo 26, que sobreveio sobre a terra uma seca tão grande como a seca que aconteceu na época de Abraão. Aconteceu uma seca gigantesca. E Isaque estava bem ali naquele momento. Isso era coisa de 90 anos após a seca que aconteceu na época de Abraão. Abraão já tinha morrido nesse momento. E Isaque agora está vendo a terra de Gerar, no meio do deserto. E na hora que você pensar em sol, esse solzinho que dá aqui em Petrópolis, você pode dizer, poxa, não tem nada a ver com o sol castigante do deserto. No meio do deserto, um sol castigante, uma terra seca, no meio de pedregulhos, pedregais, cascalhos de pedra, como algumas pessoas dizem que lá eram muitos cascalhos de pedra, e não dava nada. E agora vem uma seca completa. Só que Isaque, como qualquer um outro, assim como eu e você, na hora que ele vê aquela seca chegar naquela terra, ele vai a Abimeleque, e aí acontece, Abimeleque é um nome do rei, né? Um título dado ao rei.
O nome dele não era Abimeleque, era o título que era dado ao rei. Assim como Faraó não era o nome do rei do Egito, né? Era um título dado ao rei de Faraó e era o título dado ao rei de Abimeleque. Abimeleque era o rei dos filisteus. Então, ele vai até Abimeleque e ele avista a terra do Egito. Ele fica pensando, poxa, se eu for para o Egito, Egito era a terra mais próspera que tinha. Egito era uma terra fértil. Ele já olha, assim como nós muitas das vezes passamos por dificuldades, problemas, nós logo olhamos para o Egito e falamos, nossa, a grama do vizinho é tão mais verde que a minha, as coisas lá parecem ser tão mais fáceis, lá é tão mais fácil de alcançar, lá as coisas acontecem tão facilmente. Nós sempre olhamos e nos comparamos e falamos, ó, dá para alcançar, dá para chegar. Vocês estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus? Porque eu não estou me ouvindo. Deve ser problema com a minha voz. Então, dá para alcançar, dá para chegar lá. E aí acontece de que Isaac, ele avista a terra do Egito. Se apaixona por aquilo. Eu estou falando de você, muitas das vezes está na igreja, firme, forte, caminhando com Jesus. Aconteceu uma dificuldade, problema no casamento, desemprego, acontece isso, aquilo. Aí você começa a avistar lá no Egito. Fala, rapaz, aquela mulher lá é mais bonita que a minha. Rapaz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu Deus, olha só. O Egito, ele simplesmente representa esse mundão aí. Todas as coisas, facilidades que nós temos, que o mundo nos oferece. E muitas das vezes nós estamos aqui e pensamos, mas lá é tão mais fácil. Lá seria até, né? Muitas das vezes, as coisas que a gente pensa nem seria pecado. Mas quando nós saímos do centro da vontade de Deus, simplesmente quebramos a cara depois. Então, mesmo que muitas das vezes não é pecado, se você sai do centro da vontade de Deus, você vai para um lugar onde Deus não quer, a bênção do Senhor acaba não indo contigo. E Deus, ele olha para Isaac e fala assim, fica na terra que eu te disser, porque assim como eu fui com Abraão, o teu pai, eu serei contigo e te abençoarei. Isso deve estar escrito no verso 2. Mas aí, Deus, ele vai falando com ele, fala assim, olha só, o teu pai, ele seguiu os meus preceitos, ele seguiu os meus mandamentos. Então, eu fui com ele, abençoei ele dia após dia. E se tu ficares aonde eu estou te mandando, aonde eu estou te guiando para que fique, não importa a seca, não importa a dificuldade, não importa os problemas, não importa o que venha a acontecer e ocorrer contra a sua vida, o importante é, eu, o Senhor, serei contigo. Era o que Deus estava falando com Isaac naquele momento. Loucura, porque as pessoas olhavam e falavam assim, quem é esse Deus que falou com Isaac? Muitas das pessoas não acreditavam. Muitas das vezes as pessoas não vão acreditar no que Deus está falando com você, especificamente. Então, Isaac fala, não, então tá. Então Isaac permaneceu na terra de Gerar, ou de Gerar, no verso 6. Né? Então permaneceu Isaac na terra de Gerar. Ele ficou aonde Deus tinha ordenado com que ele ficasse. Ele ficou ali. E aí você vai ver lá no verso 12. E o Senhor abençoou a Isaac. E Isaac plantou. Sabe por quê? Porque Isaac estava na terra seca, estava no meio do deserto. Mas acontece de que, mesmo no meio do deserto, Isaac começou a semear. Ele só colheu porque ele semeou. Ele só colheu porque ele plantou. Muitas das vezes a gente fala assim, Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Meu irmão, eu vou ficar aqui. Mas aí a gente faz aquele charme, aquele drama, a gente faz de tudo. Mas acontece de que não plantamos, não semeamos, não acreditamos, não lutamos juntos. Se Deus te colocou numa terra, mete a cara. Vai com o enxadãozinho, eu tinha um enxadãozinho quando era criança. Vai com o enxadãozinho, cava um buraco, joga semente. Poxa, terra seca. Muitas das vezes você vai olhar para essa terra seca. Quantas das vezes olharam para mim e falaram assim, cara, independente se é terra seca, terra ruim, onde não dá em nada, planta, que não dá em nada. Você não pode continuar plantando, porque não vai acontecer. Quantas das vezes falaram que não
daria certo. Então muitas das vezes vão falar para você, não continua não tenta não luta não, porque não vai dar certo. Não investe não, porque não vai dar certo. Mas se foi Deus quem te deu a promessa, foi Deus quem te deu a palavra, você precisa acreditar. Mas acreditar é agir. Eu sempre digo, oração é orar e agir, é orar e investir, é orar e cavar o buraco e jogar a semente, mas não vai chover. Existe um filme chamado Faith Like Potatoes, fé como batatas, ou seja, traduzido para o português, o nome do filme é Fazendeiro e Deus. É um cidadão que vai para uma terra na África e ele cava e começa a plantar no meio da seca, no meio onde ninguém acreditava, mas ele plantou. E no dia que ele foi lá para fazer a colheita, foi todo mundo espiar, falando assim, não vai dar certo. Na hora que ele começa a cavar, tira aquelas batatonas, ele fala, eu consegui. E todo mundo começa a agarrar com ele para cavar, e todo mundo começa agora a comemorar com ele. Eu lembro que o Rafael pregou algo no domingo passado. Eu sei que as pessoas, elas olhavam, o cidadão gritando e mandava para ele calar. Cale-se, cale-se. Os que estavam à frente, ou aqueles que se achavam um pouquinho mais, eu já conquistei, eu já corri uma corrida à frente da sua. Eles diziam assim, para de gritar, rapaz, o mestre não vai te ouvir. Para de gritar, ô cego, não vai adiantar de nada. Mas o cego continuou gritando e perseverando e gritando e gritando, até que o Senhor ouviu, curou e salvou. Aí a Bíblia vai dizer assim, e todo o povo dava glórias a Deus. Então não importa as dificuldades, os problemas, continue clamando, continue gritando, continue acreditando, continue plantando, continue furando os buracos e plantando as sementes, porque num dado momento vai acontecer. E na hora que acontecer, todo o povo vai estar do teu lado dando glória a Deus e dizendo, eu acreditei. Aquele que dizia que não acreditava, vão dizer, eu sabia que era certo, rapaz. Porque Isaac agora está no meio de uma terra desértica. Mas ele não quis saber. Ele plantou assim mesmo. Os filisteus, eles também plantavam. Só que a diferença é, eles não tinham a bênção do Senhor. Eles não tinham a palavra do Senhor sobre a vida deles. E o que Deus lançar para você, o que Deus falar contigo, o que Deus rasgar o teu coração e falar assim, é teu, estou te entregando hoje o teu chamado, o teu ministério, os teus sonhos, os teus projetos, o teu casamento, ou o que for, hoje eu estou colocando diante de ti. Então simplesmente acredite e continue perseverando em seguir e servir ao Senhor. Deus o abençoava, Deus estava com ele. Os filisteus plantaram e não colheram, mas Isaac plantava e colhia. Só que o mais interessante é que você vai ver, Isaac plantou e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Deus ele multiplicou tanto o celeiro do cara, que ele que talvez tinha poucos servos, poucos gados, poucas coisas. Você vai ver que agora, verso 12 diz assim, só para eu não errar, não 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. E possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Aí, meu irmão, se tu não quer que as pessoas te invejem, nunca pense em crescer. Nunca pense em avançar, porque todas as vezes que você avançar, todas as vezes que você falar, poxa, consegui alcançar algo, vão falar, foi roubando, foi isso, foi aquilo, vão inventar calúnias e diversas coisas contra você, porque inveja. E aconteceu que Isaac ele começou a prosperar e crescer e avançar, então olharam para ele e falaram assim, esse cara não está certo aí não. Então olharam e disseram assim, olha só,
e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Encheram os poços de terra. E eu fico pensando, o que seriam encher os poços de terra? Os poços, como eu falei, a água, a necessidade primordial, a necessidade principal que Isaac tinha. Tudo que ele precisava estava ali naquele poço, a água, para beber, comer, tomar banho e fazer, alimentar o gado, alimentar a plantação, né, molhar a plantação. A água era primordial. Os filisteus ficaram com inveja, vieram e entulharam os poços, tamparam os poços, encheram de terra. E muitas das vezes, o que é primordial para a nossa vida, o que é principal para mim e para você, é que o inimigo, ele fica tão revoltado que ele começa a tentar entulhar os poços. Satanás, ele vem e tenta entulhar o seu poço ministerial. É onde que a pessoa vibra. Não, eu gosto de pregar, eu gosto de cantar, eu gosto de adorar o Senhor do meu jeito, atuando, dançando, fazendo do jeito que for. O teu chamado, o teu ministério, Satanás vem tentando entulhar, lançando pessoas contra, lideranças derrubando e falando e pisando. E aí o cara que pregava falava, nunca mais eu vou pregar. O cara que cantava falava, nunca mais eu vou cantar. O cara que tocava falava, quer saber? Eu vou voltar para as drogas, eu vou voltar para a prostituição. Por quê? Porque aquele poço, aquilo que era o sustento do cidadão, sustento espiritual, que ele mais amava fazer, acaba sendo enterrado. Às vezes, Satanás vai lançar algo contra a sua família. E pensa se alguém vai ficar bem com um relacionamento conjugal problemático, com um divórcio batendo as portas o tempo todo, tentando destruir a tua casa, tentando destruir o teu casamento. Pensa se alguém, um pai de família, vai ficar bem na hora que o desemprego bateu na porta. Ele sabe que amanhã ele não vai ter o dinheiro para o pão. E quando eu digo pão, eu digo arroz, feijão. O pão nosso de cada dia. E ele sabe, poxa, como é que eu vou pagar uma conta de luz? Como é que eu vou pagar água? Como é que eu vou fazer para sustentar os meus filhos? Satanás, ele vem tentando entulhar os poços, tentando paralisar a vida do cidadão, ministerialmente, na família, no trabalho, aonde for. Satanás vem tentando destruir a vida do cara, entulhando poços. E hoje você vai ouvir e entender que o bom é ser crente mesmo. Porque crente é bom. Crente é um negócio. Porque Isaac era crente. Pensa num cara crente, Isaac. Satanás, o inimigo, o capiroto lá, foi lá e entulhou o poço dele. Ele falou, meu irmão, eu nem tinha esse chamado de abrir poço, mas agora eu vou abrir poço. Ou seja, eu nem pregava tanto, mas agora eu vou pregar 2 vezes mais. Eu nem cantava tanto, mas agora eu vou cantar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Vou me dedicar, eu vou fazer aula e eu vou aprender e vou ser melhor. Era o que Isaac fez. Ele começou a abrir outros poços. Ele falou, entulhar os meus poços? Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir outro. E o Senhor prosperava, nascia água. Aí os filisteus vinham e falavam assim, isso aí é a nossa terra, mete o pé, esse poço é nosso, essa água é nossa. Isaac falava, meu irmão, quer saber? Não vou brigar não, eu vou para ali e vou abrir outro poço. Aí Ahimelech, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Ahimelech a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ficou desesperado. Ahimelech, no verso
16 aí, ficou completamente desesperado. Falou, sai daqui porque tu está ficando poderoso demais. O teu gado é mais gordo que o nosso, a tua plantação floresce, as coisas crescem, todo mundo vê a prosperidade que você tem, todo mundo vê as coisas crescendo diante de você, todo mundo vê você acontecendo. Aí o rei filisteu falou, esse cara vai ficar muito mais forte que eu e vai destruir o meu povo. Só que Isaac não queria briga, ele não queria problema. Aí acontece de que Abimeleque falou para ele assim, some daqui, sai da nossa terra. Só que o mais interessante é, Deus mandou Isaac ficar na terra de Gerar. Deus mandou Isaac ficar na terra de Gerar. Agora Isaac precisa tomar uma decisão. Aí o que ele faz? Ele pega suas coisinhas e vai para o meio do vale, ainda em Gerar. Só para você saber onde eu estou lendo. 18. E tornou Isaac a abrir. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. É como se ele estivesse no centro da cidade. Mas ele começou a prosperar tanto. Ele começou a abrir tantas lojas. As coisas começaram a acontecer. Eles falaram assim, não está dando certo. Cara. Você está crescendo demais aqui. Some daqui. Aí ele vai para um bairrozinho. Para o vale. Vale do Carangola. Não sei agora. Vai lá para o sertão do Carangola. As linguagens chamam de sertão não. Agora é vale. Então vai lá para o sertão do Carangola. Aí ele começa a plantar lá. No sertão. Lá no Vale do Carangola, lá no Vale da Independência, e falar, é aqui que eu vou plantar. Mas aí, entornou Isaac a abrir poços, e cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhe os mesmos nomes que deu seu pai, e que seu pai lhe havia dado. Isaac foi lá para o vale, e lá tinha exatamente o lugar onde existiam os poços que Abraão tinha aberto. Aí ele fala, aí ele começa a abrir os poços. Mas os filisteus iam atrás dele e falaram, opa, isso é terra nossa. Aí ele ia para outro lugar. Não vou dar os nomes não, porque os nomes são difíceis, eu não lembro, não quero dele. Então, depois você lê na tua Bíblia aí que está escrito Siquém, não sei o que, não sei mais o que. Tá? Então, Isaac saía de um lugar, ia para outro, e abria mais poços, ia para outro, porque eles foram lá perturbar ele também, foram lá com inveja e falaram, essa água é nossa, esse poço é nosso, e ele para outro, e aí Isaac vai para um outro local, abre um poço, e os filisteus calmaram, não se preocuparam mais com ele. Aí ele deu o nome daquele poço de Reobote, porque o Senhor nos alargou as tendas, porque o Senhor nos abençoou. E aquele lugar se tornou próspero. Não importa onde Isaac estivesse dentro da terra de Gerar, ele gerava. Não importa onde Isaac estivesse, ele sabia que se Deus falou que estava com ele, ele estaria. Então o povo expulsava ele daqui, ele ia para ali. Chegava ali, Deus prosperava. Ia para lá, Deus prosperava. Ia para lá, Deus prosperava. Até no momento em que Isaac parou num lugar e falou, é aqui. Aqui eles não mexeram mais com a gente. Então o nome desse poço vai ser Reobote, porque o Senhor nos alargou a tenda. Pelo que eu estava escutando, esse lugar chamado Reobote até hoje existe, e é um dos maiores, é onde fica um dos maiores centros de tecnologia do Oriente Médio. É um lugar aonde há muita prosperidade até hoje. Porque o Isaac chegou naquele lugar, abençoou aquela terra e aquilo prosperou. Quero que você entenda, não importa o que as pessoas falem contra você, na hora que você chegar em um lugar, se você falar, esse é o lugar que o Senhor me deu, e abençoar aquele lugar, tudo vai prosperar. Tudo vai acontecer. As pessoas serão transformadas, as vidas serão transformadas, porque o Senhor colocou a bênção dele sobre você. Então você pode abençoar famílias, casas,
Pessoas em nome de Jesus, todos serão transformados de acordo com a tua palavra. E aí vem algo interessante, que foi o que eu acabei de falar com vocês. Verso 23, 22 fala do Reobote, 23. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão teu servo. Sabe o que é mais interessante, mais engraçado? Agora que Isaac chega na terra de Reobote, tá tudo certinho. Os filisteus pararam de perseguir o cara. É que Deus aparece. Não é pra tu pensar, fala assim, pô, estavam me perseguindo, estavam me pisando, Deus não estava falando nada. Por que Deus não mandou pedra do céu? Por que Deus não mandou fogo, queimou esses caras tudo? Por que Deus não mandou um exército de anjos para cortar pescoço? Então Deus estava tranquilo, calmo, igualzinho o professor na hora da prova. Está lá se matando, tentando colar, fazendo um monte de coisa, não pode colar não. Tentando colar, pensando, ai meu Deus, estudei, eu sabia isso aqui, agora não sei mais. E o professor está te olhando. Se tu virar os olhos, eu vou te arrebentar. Ah não. Estava lá Deus olhando para Isaac, olhando a atitude, olhando os passos, olhando a fé, olhando se ele acreditava no que tinha falado lá no início. Isaac, simplesmente acredita. Eu estou falando contigo, o negócio é o seguinte: se você ficar aqui, eu simplesmente serei contigo e te abençoarei onde tu estiver. Só que Isaac, não posso nem dizer que ele surpreendeu Deus, mas ele simplesmente falou assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Depois vocês aprendem a música para me ajudar, que eu não posso cantar sozinho. Mas Isaac chegou lá e não importava montanha, deserto, vale, dificuldade, problema. Ele sabia que o Senhor tinha dado uma palavra para ele. Então ele estava tranquilo, pulava para cá, para lá, para cá, para lá. E na hora que Deus viu a vitória, Deus falou assim: fica tranquilo que eu sou contigo. Se tu tivesse desistido no meio do caminho, eu podia até tentar te levantar. Eu podia até tentar parar os inimigos se eles fizessem algo contra para te matar, para te machucar. Mas era necessário que passasse pela prova. Quero que você entenda melhor. É necessário que você passe por provas, por dificuldades, por problemas, por desertos, por vales. É necessário que as dificuldades cheguem na sua vida, para que você entenda: o Senhor Deus, Ele te deu uma palavra. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Você precisa continuar acreditando no que Deus falou contigo. Então não pensa assim: Deus sumiu, Deus está quieto, Deus está em silêncio, parece que Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Deus simplesmente é contigo. Você só precisa continuar acreditando e perseverando em seguir ao Senhor. Acreditando e perseverando em seguir a palavra que Ele te deu lá no início. Então persevere. Continue servindo o Senhor. Aleluia. Deus falou: sou contigo. Isaac vai para sua casa, tranquilão. Penso ele. Foi tirar uma pestana, foi dormir tranquilão. E de repente acontece o seguinte: então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e seus servos Isaac abriram ali um poço. Tá? Aí agora verso 26. De Gerar foram ter com Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Saíram de Gerar Abimeleque, Alzate e Ficol. O rei
e os seus 2 escudeiros, braço direito e braço esquerdo, os 2 bravos do rei, saíram lá do meio da cidade de Gerar e foram lá no vale, atrás de Isaac. Foram lá procurar Isaac. Aí Isaac está lá, tranquilão na sua casa, talvez numa tenda lá como é o nome daquilo? Rede. Na rede, tranquilão, pá. E daqui a pouco ele avista 3 cidadãos vindo. Aí Isaac já vai brabão para cima deles e fala assim, disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Verso 27. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Os caras são cara de pau, cara. Agora que eles viram que, cara, tem alguma coisa certa demais com esse cara, não é uma coisa errada. Porque não importa para onde a gente expulse o cara, ele é abençoado. Não importa para onde a gente fale do cara, o que a gente fale, o que a gente tem de matar, a gente tem de parar, ele continua perseverando em servir a um Deus que nós não ouvimos e nós não vemos. Ele continua acreditando e as coisas continuam acontecendo. Aí agora os caras de pau falaram assim, nós vimos que o Senhor realmente é contigo. E agora eu quero que haja uma aliança entre você e nós. Eu quero que haja uma aliança. Eles ficaram com medo, só pode. Tá? Jura que não nos farás mal, viu? Jura que não nos fará mal, como também não havemos te tocado. E como te fizemos bem. Acho que os caras têm amnésia, né? Só pode. Os caras têm problema. Por quê? Os caras maltrataram o cara, expulsaram o cara da terra. O cara abria um poço, os caras entulhavam. O cara ia para outro lugar, os caras falaram, esse poço é nosso. Ei, sai daqui. Aí agora eles vêm falar, não, eu espero que você, agora que cresceu novamente, não venha nos fazer mal, como nós nunca te fizemos mal. Como nós nunca te maltratamos. É o que está escrito aí. Jura que não nos fará mal, como também nós não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Agora eles viram que é melhor a gente não mexer com esse cara não, porque uma hora o Deus dele vai se irritar com a gente. Eles ficaram completamente desesperados. Então Isaac lhes deu, porque se atuam, já pega a vassoura e quer partir para a mão. Mas Isaac fez o quê? Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Isaac pegou o inimigo que humilhou, que pisou, que maltratou, que botou para correr muitas das vezes. E agora chega ali, não, nós vimos que o Senhor é contigo, faça uma aliança com a gente. E no meio do deserto, onde eles tinham entulhado os poços dele, onde eles tinham com certeza matado a plantação dele, onde eles tinham matado os animais dele, Isaac pega o inimigo e fala assim, prepara uma mesa aí. O salmista vai falar isso, né? Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. E comeram. Podia ficar só em comeram. Tranquilão, comeram. Não, mas ele fez questão. Toma um suquinho aí. Toma uma Coca-Cola. Toma uma água. Porque a água era mais cara que a Coca-Cola, meu irmão. Então, toma uma água aí. Comeram e beberam. Então, não importa o que façam contra você, não guarde rancor, não guarde mágoa. Fala assim, não, o Senhor tem me abençoado tanto, que na hora que precisar, na hora que vier aqui, fala assim, não, está precisando de oração, vou orar pela tua vida, está precisando disso, eu vou te ajudar, vou te abençoar, no que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Aprenda com Isaac. Porque muitas das vezes nós guardamos rancor, nós pensamos e fazemos errado, fazemos mal. Mas Isaac pegou os inimigos e preparou uma mesa, um banquete e falou assim,
Ou pode comer e beber. E depois, no meio da madrugada, eles partiram. Amém? Glória a Deus. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. O poço chamou de Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Se tentam destruir-me, zombando da fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me